Bem-vindo ao terceiro e último episódio do podcast Without Games, Gamergate 2.0 e a cultura dos jogos em 2024. Eu sou Bruno Rocha, seu apresentador. E no episódio de hoje trouxe a convidada Maria Eduarda Cury, jornalista da IGN Brasil. Tudo bom, Maria Eduarda? Tudo bem, Bruno? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter vindo. Primeiramente, gostaria de parabenizar a coluna que você fez na IGN sobre o Gamergate, visto que o meio da comunidade gamer é bem preconceituosa. Dito isso, faço a minha primeira pergunta. Tivemos 10 anos entre o primeiro Gamergate e o segundo. Como chegamos ao estado que estamos hoje? Por que o Gamergate ressurgiu? Bom, quando a gente fala de Gamergate, eu sei que tem pessoas ainda que não relacionam as duas ocasiões, né? Que a primeira foi um ataque mais direcionado a mulheres específicas, né? Que depois, enfim, evoluiu para uma forma de cultura, né? Certos grupos que cultivaram essa cultura machista. Mas hoje a gente tem meio que uma repetição que foi gerada pela pelo crescimento assim de onda de ódio contra diversidade nos jogos, e diversidade inclui participação feminina inclusiva também. E isso começou nos Estados Unidos, né? A gente pode falar que começou com grupos virtuais, igual da outra vez, só que agora foi direcionado a empresas de consultoria, é, pelo, pelo que as pessoas que se posicionaram contra enxergam como um trabalho forçado de diversidade. Então, o que significaria isso? Começou motivado contra uma empresa específica que, como você falou do artigo, eu mencionei, é a Sweet Baby Inc. E é uma empresa de consultoria de diversidade, igual tem em todos os outros mercados do mundo, né? Quem trabalha sabe que basicamente toda empresa corporativa tem uma área dedicada à diversidade, ampliar a diversidade. E essa empresa de consultoria, ela trabalhou com alguns jogos. Eu não vou saber exatamente citar quais aqui, porque é uma lista um pouco grande, mas essa empresa se tornou um alvo de ódio justamente por fazer esse trabalho. E basicamente são grupos reacionários que querem a manutenção de um status quo ali que a gente via nos videogames há muito tempo, né? Que é uma retratação, ou uma retratação negativa de minorias, ou uma exclusão completa, como tínhamos alguns anos atrás. Então, de forma resumida, começou com essa onda de ódio e foi se espalhando para qualquer jogo que se encaixe no que eles enxergam como diverso demais ou progressista demais, que é o que aconteceu com Dragon Age The Vanguard. Foi um jogo que não trabalhou com essa empresa de consultoria em específico. Tiveram outros consultores que trabalharam no jogo, mas por, né, abordar questões LGBTQIA+, de forma mais expressiva, acabou entrando nesse bolo. E hoje é meio que uma salada que tudo que fuja do padrão que eles querem se encaixa nesse conceito para para É, sobre o exemplo de Dragon Age, bom, não é o último desses últimos anos. Temos, se fizermos um recorte de 2020 para cá, tivemos polêmicas do The Last of Us Parte 2, do rosto da Aloy de Horizon e da cor de um dos protagonistas de Assassin's Creed Shadows. Há uma frequência nesses últimos anos desses ataques contra a diversidade. Por que o aumento desses ataques nesses últimos anos? Olha, pela visão de mercado, eu não sei dizer muito bem, mas o que a gente tem visto assim em pesquisas que são feitas semestralmente ou anualmente, enfim, não só no Brasil, né, mas no mundo, é um desejo maior de pessoas que sempre foram excluídas da comunidade de videogames do mundo de, de pertencimento, né? Então a gente tem visto ali um crescimento no número de profissionais que trabalham com desenvolvimento de jogos e são minorias, né? Tem
crescido o número de mulheres que trabalham com isso em empresas grandes, então acho que isso é um fator também para questões, né, culturais estarem mais presentes em videogames. Temos visto também estúdios crescendo só com pessoas negras, então é um movimento ali de bastidor que também acho que acaba permitindo que pessoas se sintam mais confortáveis de mostrarem, né, suas identidades ali. Acho que a crescimento da Twitch mostrou muito isso também, porque que não tivessem talvez tanta comunidade local, criasse uma comunidade digital, né, para se fazer presente. A gente tem o coletivo Black Girl Gamers, que é um coletivo de mulheres negras dos Estados Unidos, que é um coletivo bem grande. Já fizeram até parceria com IGN para streams, enfim. Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque é aquilo, né? para a representatividade estar mais presente, você precisa de pessoas que lidem com isso, né? Então, eu acho que é um pouco dos dois. E eu acho também que esse crescimento de comunidades fez as pessoas se sentirem mais à vontade, porque eu acho que eu falo por, assim, não sei, né? Mas eu imagino que a situação aqui no Brasil, que muitas mulheres jogavam por convite, né, de primos, irmãos, pais, enfim, a maioria das mulheres que eu conheço é, foi por esse caminho, né, antes de consolidar um gosto próprio, e não tinha com quem compartilhar isso. Então, eu acho que hoje esse ambiente é muito melhor por esses motivos. Certo. O último Gamergate teve ataques direcionados a vários jornalistas da indústria, inclusive do veículo que você trabalha hoje. Em 2024, houve essa tensão, essa perseguição à mídia? Olha, é engraçado que você falou isso, porque quando eu estagiava ainda, meu primeiro estágio, eu lembro que na semana que eu entrei, meu chefe pediu para eu publicar uma matéria falando justamente, isso foi em 2019, falando justamente do crescimento de jogadoras mulheres e pessoas negras como consumidoras de jogos, né? Eu lembro que eu publiquei uma matéria sobre isso. E por muito tempo, essa foi a única vez que alguém veio nas minhas redes pessoais me cobrar por isso. Então eu lembro que eu fiquei um pouco assustada porque foi logo na semana que eu entrei assim, e veio um cara muito mais velho que eu me cobrar sobre o dado que eu tinha publicado. Enfim, foi um pouco intimidador. E aí depois não tive que lidar mais com isso, porque enfim, tava cobrindo tecnologia. Mas nos últimos 2 anos que eu voltei a cobrir com mais frequência, é, sim, desde que entrei no IGN, eu percebi, assim, que basicamente tudo que a gente posta, e eu não falo isso só coisas que eu posto sendo mulher, eu falo isso coisas que nós postamos no geral, assim, como site, é recebido de jeito hostil, porque eu acho que a presença desses grupos é muito mais vocal em relação ao consumo de notícias. Então acaba sendo um pouco insuportável, digamos assim. Pessoalmente, comigo, a última vez que aconteceu foi antes de eu publicar o texto do Gamergate, foi outro texto sobre o Sweet Baby Inc., que, enfim, eu tinha feito. Eu não vou lembrar agora o nome do youtuber, mas, enfim, foi a primeira vez que eu fiz a matéria e esse youtuber em questão, ele fez um vídeo de uns 15, 10 minutos destrinchando por palavra do meu texto e repetidamente falando meu nome, como se para incitar a pesquisa dos meus perfis. Isso tinha acontecido já com um colega meu, numa análise de Stellar Blade que ele fez, que foi um jogo também muito captado por esses grupos como um jogo de resistência, digamos assim, porque tinha uma representação tradicional de mulheres nos videogames, que é uma representação focada no corpo, né? Focada no corpo e não na história. E ele só fez apontar isso no texto. A nota que ele deu não foi uma nota baixa. Ele somente apontou essa problemática. E fizeram muito pior com ele do que comigo, inclusive. Na questão de divulgação de imagem, perseguição virtual, é, enfim. Então, eu acho que não é uma questão de. Hoje em dia, não é uma questão de perseguição a figuras femininas, igual foi no primeiro Gamergate. Hoje em dia é uma questão de perseguição a quem, a quem de certa forma está alinhado com o progressismo.
Então, eu vejo muito isso de forma geral. E não só isso, eu vejo uma represália muito grande de qualquer veículo jornalístico justamente por fazer um trabalho diferenciado do que o trabalho de criadores de conteúdo na questão de exploração de notícia, na questão, enfim, de como abordar as coisas, sabe? Eu acho que hoje em dia tudo é muito incendiado pro lado ruim. E eu não digo isso só de pessoas reacionárias, eu digo isso também de pessoas que exploram ao máximo a desinformação, sabe? Então eu acho que tudo isso contribui para essa hostilidade global que a gente está vivendo hoje. Que era uma coisa que não tinha na época de revistas, né? Isso é engraçado, porque Pois aqui dá é. pra fazer um paralelo também que na época de revista também tinham muitos mais homens escrevendo do que mulheres. Enfim, são várias questões. É como, é como, baseado neste contexto, é como se estivéssemos em uma guerra cultural. Sim, eu diria Pois que é. sim. E eu diria também que essa é uma questão, assim, que pra mim, estando do lado de cá, né, ela parece um pouco, ela parece um pouco insuperável no momento, justamente porque o ambiente digital hoje, ele mais afasta comunidades do que ele une, eu acho. Então, poxa, eu lembro que uma das únicas vezes que eu, tipo, prestei atenção em comentários do Instagram do IGN e tinham muitas pessoas discutindo ali, né, discutindo, mostrando é, o lado positivo do progressismo, digamos assim, foi uma matéria minha, que eu não lembro exatamente qual que era, mas era uma questão muito pertinente, assim. Só que de resto, todos os comentários são amplamente negativos, então eu penso que eu, como leitora, eu não consumiria, eu não me sentiria à vontade de seguir uma página assim, e não por causa do que eles publicam, mas por causa dos comentários em si, sabe? Por causa da comunidade cultivada. Só que eu não vejo muita saída para isso. Porque, se a gente for pensar, aqui no Brasil a gente não tem veículos explicitamente de esquerda, como em videogames, né? Veículos grandes, eu digo. A gente tem ali um blogs e tal, mas eu penso no Kotaku. O Kotaku, que sempre foi um veículo explicitamente de esquerda, inclusive quando eles vieram para o Brasil, sempre foi muito de esquerda. E até mesmo os comentários dos posts deles, que deveriam ser de pessoas, né, deveriam ser de seguidores alinhados com o que eles pensam, são, assim, é sempre uma enxurrada de coisas muito negativas. Então, não sei dizer se tem uma saída, assim, para isso atualmente. Eu diria que seria cada vez mais forçar e atrair leitores novos, né? Mas, assim, a vocalidade desses grupos negativos ainda é muito forte. Eu acho que precisa de uma mudança muito forte para, enfim, mudar isso um pouco. Porque eu lembro que na época de The Last of Us Parte 2, tinha muito mais discussão positiva, assim. Eu lembro que tinha muito mais gente disposta, né, a pôr sua visão, defender, enfim, muito mais mulheres, pessoas LGBTQIA+, QIAP+, imersas no mainstream, assim. Só que eu acho que hoje em dia não tem um. Faz tempo que não tem um título que promova isso, sabe? Apesar de ter muitos. Apesar de ter crescido o número de cobertura desse lado, não tem um título forte, assim, sabe? As pessoas estão muito mais afastadas. Então, eu acho que isso também contribui. Temos também a problemática de que, como a comunidade gamer cresceu nesse ambiente digital, porque não teve uma resolução, porque ninguém foi responsabilizado, nem mesmo quem trabalhou junto, né, as empresas desenvolvedoras que trabalharam junto com a Sweet Baby se pronunciaram em defesa a eles. Esse problema das empresas de não se responsabilizarem contribui para a continuidade do Gamergate? Olha, eu acho que um exemplo muito claro do que você falou é a questão do posicionamento do Xbox Brasil referente ao canal do Tiff, né? Do Xbox Mil Grau, tanto com a demissão da Isadora,
que foi, assim, um desligamento, não foi um desligamento silencioso, né, mas foi um desligamento que evitou mencionar explicitamente o assunto. E quando eles também desligaram o canal do Xbox Mil Grau, não teve um posicionamento forte referente a isso. Eu acho que isso contribui, sim, e muito, inclusive, para a manutenção e crescimento desses grupos virtuais reacionários, porque quando a gente pensa em PlayStation e Xbox, que são dois dos principais consoles do mercado, né? A gente pensa muito em uma comunidade que se estende há 20 anos. Por quê? São consoles caros, não são consoles de entrada. Então, a comunidade, muito da comunidade que gira em torno desses produtos é uma comunidade já consolidada. E é uma comunidade que se consolidou há 20 anos atrás, quando esses discursos não existiam. Quando era normal fazer vídeo, fazer jogo batendo em mulher. Não estou dizendo que todos os consumidores dessa marca são assim, porque eu consumo PlayStation. Eu tenho PlayStation em casa, então eu não estou dizendo que é um efeito da marca. Eu estou dizendo que tem uma apreensão muito grande na perda de usuários. Porque, querendo ou não, os jogos hoje em dia, vou dar exemplo desse mês agora. Dragon Age The Vanguard é uma marca muito grande, assim, para quem conhece videogame. Só que Dragon Age The Vanguard, o último, primeiro colocando que você tem que gostar de RPG. Então, ele estreou, eu acho que na 19ª posição dos jogos mais vendidos do PlayStation Store. Isso não é que vendeu mal, é que não é um jogo. É um jogo muito grande. Não dá pra dizer agora se ele vendeu mal ou se ele vendeu bem, porque a empresa não divulga os números explicitamente, só no PC, que no PC foi muito bem, inclusive. Mas é um jogo que certamente poderia estar melhor posicionado. E eu acredito que com essa constante campanha de negatividade, afasta muitos compradores. E o PlayStation, ele, se ele se posicionar abertamente contra, a favor de um lado, vai sair priorizando um estúdio ou outro. Porque se você vai parar para pensar, Black Myth Wukong e Stellar Blade foram alguns dos maiores sucessos do ano. E foram sucessos liberados na plataforma do PlayStation. Então, como a marca em si vai se posicionar contra um jogo que amplificou muito as vendas dos produtos digitais que eles comercializam, entende? Essa questão ela não vai partir das empresas em momento algum, assim. Eu acho que as empresas sempre vão se posicionar como lojas e não como divulgadoras da indústria. Eu penso que as empresas elas não se enxergam como viabilizadoras desse discurso. Elas se enxergam como lojas virtuais com neutralidade, assim. Então, mas eu acho que isso sim é negativo. Eu acho que isso passa uma imagem de permissibilidade muito forte para esses grupos continuarem existindo. Por quê? Pô, você tem um argumento muito forte aqui, que o jogo mais jogado do mês, sei lá, foi, acho que no mês passado, inclusive. O terceiro mais jogado foi Hogwarts Legacy, que foi um jogo muito envolto em polêmicas também. E Dragon Age The Vanguard está lá embaixo. Sendo que a gente não. Sendo que um dos pontos desses grupos é justamente a venda. Então, se um jogo está vendendo mais, é porque todo mundo concorda com isso. Sendo que não, a gente não deveria analisar produtos culturais assim, na minha opinião, porque é a mesma situação do cinema. Eu acho que muita gente não enxerga videogame como algo cultural. Enxerga videogame como um produto de apertar botão e só. Sendo que se você falar pra uma pessoa que X filme, sei lá, pensando em um filme que não vendeu tanto, ou Ainda Estou Aqui, porque é o último filme que vem na cabeça que eu vi. Ainda Estou Aqui vendeu muito no Brasil, é uma exceção, mas mesmo tendo vendido muito no Brasil, ele ainda é um filme que vende muito menos do que qualquer filme da Marvel. E se você for falar com qualquer pessoa que goste de cinema, ela não. Dificilmente ela vai usar esse argumento de números como comprovação de qualidade, sabe? E se você for falar com alguém que se considera gamer,
tem essa questão de números como qualidade, sabe? Eu acho que no mainstream, assim, digamos dessa forma. Que isso é muito prejudicial, porque você acaba deixando tudo padronizado, tudo igual, e você acaba minimizando o trabalho das pessoas em torno disso. Uma última pergunta. Como podemos fazer para combater esses grupos e diminuir sua influência na comunidade? Eu acho que a primeira coisa é perder o medo de falar. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito expositiva no que eu penso, assim. Eu sei que nem todo mundo é assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito expositiva no que eu penso. Enfim, eu sei que na indústria brasileira, principalmente, é uma indústria menor que a indústria global, estadunidense, japonesa, europeia, enfim. E eu sei de mulheres que, enfim, já sofreram muitas represálias profissionais por falar demais. Mas eu acho que, assim, por exemplo, eu tô num ambiente muito convidativo para isso, porque a redação do IGN Brasil, o editor-chefe, ele é LGBTQIA+, nosso editor-chefe, tem muitas pessoas negras na redação, tem mais mulheres do que qualquer outro site de games que eu trabalhei. Então, assim, é um ambiente convidativo. Eu sei que se eu publicar alguma coisa e eu sofrer por isso, não vai ser um debate interno. Eu sei que eu vou me sentir acolhida internamente, sabe? Então, pra mim, isso fica um pouco mais fácil. Só que eu acho que ainda a gente tem no Brasil problemas de redações, enfim, criadores de conteúdo, que não abordam coisas que deveriam ser abordadas. E eu não estou dizendo pra pessoa apoiar tal lado político, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo pra falar sobre coisas que deveriam ser faladas, sabe? Eu acho que a gente passa muito tempo falando de jogo, muito tempo falando de nota de jogo, muito tempo falando de número de venda de jogo, e a gente passa pouco tempo ouvindo as pessoas que trabalham nesses jogos e ouvindo as experiências delas. E, enfim, uma coisa, eu tive uma reunião semana passada na empresa que era basicamente uma reunião para falar de diversidade em conteúdos noticiosos. Então, foi meio que uma lembrança, assim, para sempre que você for fazer uma matéria com entrevistas, procurar fontes diversas, procurar fontes negras, procurar mulheres, procurar, enfim, pessoas não binárias, procurar pessoas que possam dar outras visões do que não as que a gente já tem. Porque eu já sei o que um homem eu já sei o que um homem cisgênero pensa do, sei lá, da mudança do eFootball. Eu já sei o que uma mulher cisgênero provavelmente pensa, uma mulher cisgênero que joga The Sims, pensa de The Sims. Mas talvez eu não. Mas talvez exista uma problemática em The Sims que uma pessoa de outra vivência experienciou e eu não sei, porque eu não fui até ela perguntar. Então, eu acho que a primeira parte de diminuir essa exclusão é realmente trazer essas vozes para frente, assim. Eu acho que esse é o nosso papel como jornalista, nosso papel como criador de conteúdo. Então, eu acho que esse é o caminho mais simples, né, para a gente mudar a mentalidade que esses grupos reacionários têm de que eles são os principais consumidores de jogos. Porque eles não são, tem um monte de pesquisa que indica que eles não são. E também acabar com essa falácia de que videogame só tá em PlayStation e Xbox. Porque isso também não é verdade. Eu acho que esses dois pontos, né? Esses grupos reacionários acharem que só eles jogam e achar que PlayStation e Xbox são os únicos consoles com videogames, é o que cria toda essa falácia, né? De, de que existe só um mercado para consumir videogame, sendo que nunca existiu só um mercado, sabe? Sempre existiu muito mais do que isso, só que a gente não. A gente ainda falha em propagar esses discursos. Bom, é isso. Terminamos por aqui. Ótimo depoimento, Maria Eduarda. Tá bom? Ficou ótimo. Muito obrigado. Vimos com Pedro Zambarda, Érica Caramelo e Maria Eduarda Cury de que essa indústria passa por mudanças e problemas. Mas existe luta. Vimos com Pedro Zambarda que o Gamergate é muito mais do que ataques à comunidade de jogos. É o modo político.
é uma ferramenta política em uma e-democracia. Mas também vimos com Érica Caramelo que a indústria quer trazer diversidade e quer mudar o status dessa comunidade. Vimos com Maria Eduarda Cury que existem desafios, mas que jornalistas como ela têm a coragem de falar sobre e convidar os outros a falarem sobre o Gamergate e as problemáticas da indústria de jogos, podendo assim trazer mudanças significativas e trazer o progressismo e a diversidade para a indústria. Este episódio encerra o podcast We Talk Games, Gamergate 2.0 e a cultura dos jogos em 2024. Eu sou o Bruno Rocha, seu apresentador, e agradeço a você, ouvinte, por estar comigo até o final. Eu espero que você saia sabendo sobre o que é o Gamergate, por que da importância de discutir o Gamergate para além dos jogos e a importância de discutir a indústria de jogos e seus episódios para além dessa comunidade, pois ela afeta não somente os entusiastas, mas também a sociedade como um todo. Este podcast é um projeto experimental como trabalho de conclusão de curso para o curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Este projeto foi orientado pelo professor Alexandre Rossato Augusti. Agradeço o Pedro, a Érica e a Maria Eduarda por terem aceito o convite dessas entrevistas. Agradeço também ao técnico João Batista por ter disponibilizado o estúdio de rádio da Unipampa para as gravações. E por fim, agradeço também a todos que colaboraram e apoiaram o desenvolvimento deste projeto.